Fala pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo número 2 da série de vídeos sobre Introdução à Lógica de Programação e Algoritmos. No vídeo de hoje, veremos os principais conceitos de variáveis e como trabalhamos com elas na programação. O que são variáveis na programação? Variáveis são essenciais na programação, pois permitem armazenar e manipular dados. Imagine que cada variável é um compartimento que guarda informações, como números, textos, datas e quaisquer tipos de valores. Tipos de dados que podem ser armazenados nas variáveis. Dependendo da linguagem de programação, as variáveis podem armazenar diferentes tipos de dados. Os tipos mais comuns são números inteiros, normalmente vai ter a notação int, números de ponto flutuante, que podem ter a notação float ou double. Números de ponto flutuante são números que têm casas decimais, como 3,14, 0,5 e etc. Caracteres, que é uma variável que vai armazenar apenas um caractere, pode ser uma letra, um símbolo, alguma coisa do tipo. No Python, que nós estamos trabalhando agora, não possui esse tipo de caractere, possui apenas o tipo texto, que é string, com apenas uma casa. O tipo de textos, que é strings, né, que é um conjunto de caracteres, e os valores lógicos, que são true or false, normalmente vão ser chamados de booleanos. Nomes e tipos de variáveis. Ao criar uma variável em Python, precisamos definir um nome e um valor inicial para ela. Diferente de outras linguagens, o tipo da variável é indefinido, baseado no tipo do valor inicial que inserimos pelo interpretador da linguagem. Portanto, não é necessário declarar o tipo explicitamente. Alguns exemplos de variáveis são idade igual a 30, do tipo inteiro, altura igual a 1,75, do tipo float, nome igual a João, entre aspas, variável do tipo string, empregado igual a true, variável do tipo booleano. Acessando variáveis em Python. Para acessar o valor de uma variável em Python, basta chamar a variável pelo seu nome. Aqui nós temos um exemplo de como podemos imprimir na tela a variável idade. Operações com variáveis. Assim como em outras linguagens, o Python suporta operações matemáticas com variáveis. Para realizar essas operações, basta utilizar os operadores matemáticos padrão, mais para adição, menos para subtração, asterisco para multiplicação, barra para divisão, asteriscos duplos para exponenciação e porcentagem para resto de divisão. O resto da divisão é o valor que sobra na divisão de um número por outro quando esse resultado não é exato. Um exemplo é quando dividimos 7 por 2, dá 3, porém tem resto 1. Aqui temos alguns exemplos de operações. Soma, x igual a 5, y igual a 3, x mais y, 8. Subtração, a igual a 10, b igual a 5, a menos b, 5. Multiplicação, c igual a 3, d igual a 2, c vezes d, 6. Divisão, e igual a 10, f igual a 2, e dividido por f, 5. Perceba que quando nós fazemos a divisão, o número aparece com um ponto. Isso porque no Python, sempre que fazemos uma divisão, o resultado dessa divisão é do tipo float, o tipo de ponto flutuante. Exponenciação. G igual a 3, H igual a 2. G elevado a H, ou seja, G ao quadrado, é igual a 9. Resto de divisão. I igual a 7, J igual a 2. I dividido por 2 dá 3 com o resto 1. Portanto, o resultado dessa divisão, do resto dessa divisão é 1. Alterando o valor de variáveis. Em Python, nós podemos alterar o valor de uma variável a qualquer momento. Por exemplo, podemos alterar o valor da variável idade da seguinte forma. Primeiro, nós iniciamos a variável idade com 30 e logo em seguida nós colocamos o mesmo nome, idade, porém com o valor atualizado. Assim, quando nós chamarmos essa variável na função print, ela vai chamar o último valor inserido, ou seja, 53. Boas práticas ao nomear variáveis.
Quando vamos iniciar variáveis em qualquer programa, existem algumas práticas que podem facilitar o entendimento e tornar o código mais legível. Alguns exemplos são: usar nomes descritivos para as variáveis que indiquem claramente seu propósito e seu conteúdo, evitar nomes genéricos como x ou y que não dizem muito sobre o que a variável representa. Usar nomes começando em minúsculas para as variáveis e separá-las por underline ou com letras maiúsculas nas palavras seguintes. Por exemplo, idade underline aluno igual a 13. Esse é um bom nome. Ou idade aluno com o A de aluno maiúsculo para facilitar na diferenciação das palavras. E evitar nomes que sejam muito parecidos para evitar confusão. Por exemplo, idade usuário e idade do usuário são nomes que são muito parecidos que podem causar confusão na hora de ler o código. Para praticar um pouco o que acabamos de aprender, vamos fazer um programa em Python que converta uma dada temperatura em Celsius para Fahrenheit. Nesse programa, precisaremos fornecer a temperatura em Celsius e em seguida imprimir a temperatura convertida para Fahrenheit. Para isso, novamente aqui no Replit, eu vou criar um REPL com template Python e vou colocar o nome de conversor temperatura. E vou criar um REPL. Aqui eu vou primeiro iniciar a variável da temperatura em Celsius, igual a float, que é o método para converter a entrada do console para o tipo float. Input, que é o método que vai permitir receber o valor que a gente vai digitar no console. E aqui dentro eu vou digitar a frase que eu quero que apareça na tela. Pronto. Embaixo eu vou iniciar a variável temperatura Fahrenheit e vou dizer que ela é igual à fórmula para converter a temperatura de Celsius para Fahrenheit. No caso, é a temperatura em Celsius. Quando aparecer para completar essa tela aqui, você pode selecionar o que você quer com a setinha do mouse e apertar Tab. Vezes 9 dividido por 5, somado com 32. Essa fórmula aqui você pode pesquisar aí na internet, converter temperatura de Celsius para Fahrenheit, que você vai achar. E aí você vai colocar a sua variável que você criou no lugar da temperatura em Celsius. Aqui a gente vai agora printar na tela com o método print o resultado que nós vamos ter. Aqui nós colocamos uma vírgula e temp Fahrenheit. Agora vamos ver se vai dar certo. Vamos rodar o programa. Seria aqui uma temperatura, 45 graus. Temperatura convertida é 113. Você pode pesquisar aí na internet e tá certinho. Vamos testar de novo para ver. Ó. 12.5. Deu certo também, 54.5. Bom, com esse exercício conseguimos trabalhar um pouco os conceitos de variáveis e operações feitas com elas. Mas vale lembrar que existe um conceito sobre variáveis que eu vou explicar mais para frente, que se refere a variáveis de escopo, que podem ser acessadas somente em certas partes do código. Esse é um assunto um pouco mais complexo e que precisa do conceito de funções bem claro para ser entendido. Com isso, finalizamos o vídeo 2 da série de introdução a algoritmos e lógica de programação. Caso tenha gostado, deixe seu like e inscreva-se no canal. Espero você no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Até a próxima!